pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Começamos agora a falar sobre plugins no módulo 3. Plugins são basicamente o recurso que a gente usa para instalar as funcionalidades que a gente precisa no nosso site, tá bom? Então, quando a gente fala de formulários, de lojas virtuais, sistemas de pagamento, orçamentos, envios automáticos de e-mails, aquelas janelinhas de pop-ups que aparecem, slides que correm pela página, sejam no cabeçalho através de banners, seja através de imagens específicas que você queira mostrar no seu site, enfim, qualquer tipo de slide, entre outras coisas. Até, por exemplo, uma diferenciação na amostragem de posts, a gente vai ver isso aqui também, porque nem sempre a amostragem dos posts dentro da página de blog no nosso site é feita da maneira como a gente gosta. Então, às vezes a gente quer customizar um pouco mais essa aparência. Existem inúmeros plugins para isso, tá bom? Então a gente vai começar falando aqui agora sobre como pesquisar, instalar e configurar os plugins. É importante, pessoal, que vocês saibam que os plugins, uma vez instalados, alguns deles, talvez a grande maioria deles, fornece uma página específica ou um recurso específico de configuração. Então, uma vez vocês estando aqui dentro da página do seu painel do WordPress, vocês vêm em plugins, plugins instalados. Aqui a gente vê que, por padrão, na instalação do WordPress, esses dois plugins são sempre instalados. Então todos vocês terão eles aí, tá bom? Mas eles não estão ativados porque não é do nosso interesse aqui. Beleza? Para adicionar um novo plugin, ou você vem aqui neste botão, ou você vem aqui na barra lateral, também nesta opção, clica e você já vem para a página de pesquisa de plugins. Ela é bem semelhante à página de pesquisa de temas. A gente tem aqui as avaliações, o volume de instalações que esse plugin já passou, assim como na questão dos temas, se é compatível com a versão que você está usando e qual foi a última atualização desse plugin. Isso é importante porque alguns plugins são desenvolvidos, mas a pessoa que desenvolveu por algum motivo abandonou o projeto do plugin e simplesmente não faz mais atualizações para ele. Então, se isso aqui tiver muito desatualizado, pode ser que não seja bom para você usar. Mas o mais importante aqui, pessoal, para a gente fazer a nossa pesquisa, é avaliar o volume de instalações e as avaliações, tá bom? Avaliações próximas de acima de 4, você já pode ter certeza que é um plugin mais confiável. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a pesquisar aqui. A gente vai, neste momento, fazer a instalação e depois disso, a gente, nas próximas aulas, ainda nesse módulo, a gente vai falar separadamente sobre cada um deles, tá bom? Então, o primeiro deles é sobre formulários. A gente já digita aqui Forms, só Form, porque obviamente a maioria deles estão em inglês, e o que eu recomendo para vocês pessoalmente é o Ninja Forms, apesar do Contact Form 7 ser muito bom e esse aqui também ser muito bom. Vocês podem ver que eles têm milhões e milhões de instalações e o Ninja Forms tem menos, mas o Ninja Forms tem uma estrutura visual, uma interface visual muito mais amigável, porque eu acredito que vai ser mais fácil de trabalhar com ele para vocês, tá? Antes de escolher, obviamente, a gente entra em detalhes. A gente vê aqui tudo o que ele fornece, a maioria deles estarão em inglês mesmo, tá, pessoal? Então a gente já vê aqui, ó, das 5 estrelas, 816 e 107 pessoas não gostaram. É um valor pequeno se comparado com as outras avaliações, tá? Aqui é uma outra questão importante, telas. A gente vê basicamente aqui, ó, que a tela é bem amigável. A gente vê aqui que é muito fácil de fazer através de arrastar e soltar, como a gente pode ver aqui na imagem, que obviamente ela é intuitiva aqui, né? A gente pode ver que arrastando e soltando a gente vai montando o nosso formulário e depois, através do que a gente chama de shortcode, a gente coloca ele na página específica que a gente quer colocar. Então a gente põe quantos campos quiser, pode trocar o nome dos campos e tudo mais. E outra coisa importante para você ver quando você vai instalar
plugins é a seção de comentários, porque nessa seção você vai ver principalmente aqueles que avaliaram negativamente e por que avaliaram negativamente. E assim você vai começar a entender se aquela avaliação negativa tem alguma similaridade com o seu caso, entendeu? E assim você já sabe muito melhor se aquilo serve para você ou não. Então, ótimo. Como ele já foi escolhido, a gente só está mostrando aqui questões relativas ao processo de escolhas, né, para vocês fazerem isso com mais consciência. Uma vez tendo gostado, você vai instalar agora. Depois de instalado, você clica em ativar. Clicando em ativar, você sai dessa tela e muito provavelmente vai para uma tela de configuração do próprio plugin. Então, voltamos aqui para a nossa página de plugins instalados e ele está aqui, ó. Então, pessoal, a questão é a seguinte: plugins, alguns deles, muitos deles, depois de instalados, adicionam barras de ferramentas nessa barra esquerda, lateral esquerda aqui, como foi o caso do que a gente instalou agora. A gente já vê aqui que já tem uma ferramenta específica para a gente trabalhar com formulários aqui na nossa barra de ferramentas, ok? A gente volta lá para a nossa página de adição de plugins e agora a gente vai para o WooCommerce. Tá aqui, ó, WooCommerce, mais de 5 milhões de instalações, perto aí de 0,5% de aprovação de avaliações, compatível com o WordPress, última atualização há 3 semanas atrás. Ótimo. A gente vem na página de detalhes, vê mais ou menos, olha as telas para ver mais ou menos as funções, e aqui, ó, ele também adiciona mais uma opção na barra de ferramentas lateral esquerda para a gente fazer todas as configurações necessárias. A gente vê que tem sub-itens variados aqui dentro. Aqui a gente já vê, ó, os produtos já adicionados, como eles funcionam na página, e é isso mesmo que a gente quer, tá bom? Nesse processo a gente só vai mexer com loja virtual, se eu não me engano, nos últimos módulos que falam sobre o WordPress, que é o projeto específico de loja virtual. Mas no módulo seguinte a gente vai ver como trabalhar com produtos, tá bom? Já tendo esse plugin instalado. Vai na seção de comentários, vê aqui qual é a avaliação, os que avaliaram com poucas estrelas, a gente tenta entender o porquê. Aqui ele está falando que as atualizações causaram danos no site dele e ele está meio revoltado por isso. E ele queria voltar para a versão anterior. A gente vai falar sobre atualizações e os perigos delas mais para frente, tá, pessoal? Não se preocupem com isso. Mas isso não significou aqui, por essa avaliação, que o plugin seja ruim. Significa que provavelmente a atualização que ele fez causou alguma incompatibilidade com algum outro plugin que ele tinha, tá bom? Aqui está dizendo que a performance diminuiu bastante depois da atualização. Isso também provavelmente pode ter sido causado por alguma espécie de incompatibilidade de plugins. Não vamos nos ater isso aqui agora, porque esse é um plugin essencial para quem quer ter uma loja virtual, beleza? Tendo avaliado, a gente instala. Falando em WordPress, esse é o plugin mais poderoso que existe para se montar uma loja virtual, porque ele dá acesso a uma série de funcionalidades que são essenciais para quem quer ter um e-commerce, tá bom, pessoal? Prosseguindo, vamos ativar. Aliás, vamos ativar todos depois na mesma tela, que nós vamos instalar todos aqui. Então nós vamos trabalhar com slides. Então a gente põe aqui. E a gente pode ver aqui, ó, que existem inúmeros plugins relacionados a slides. Não vamos fazer mais uma vez todas aquelas avaliações, tá? A gente pode ver aqui, ó, o mais instalado deles é o Meta Slider, e ele tem uma proporção aceitável, vamos dizer assim, de avaliações. A última atualização foi há 21 horas atrás e é compatível com essa versão. No entanto, esse aqui, ó, ele tem menos instalações, mas ele tem um volume muito maior, proporcionalmente falando, de avaliações, tá bom?
também compatível e também atualizado há pouco tempo. Então nós vamos escolher esse aqui. E como a gente já trabalha com isso há muito tempo, pessoal, o MetaSlider é um plugin muito antigo e ele é muito bom, mas esse aqui ele é mais uma vez, ele ganha por ter uma interface amigável. Para quem é desenvolvedor e conhece código, esse aqui é ideal. Para quem não conhece código e precisa de uma interface mais amigável para criar seus próprios slides, esse aqui é o melhor deles, tá bom? Então a gente vai instalar ele, porque o objetivo aqui é tornar mais fácil para vocês. Então a gente vai instalar ele agora. Instalado, não vamos ativar nada agora. Pop-ups. Para quem não sabe, pop-up é aquela janelinha que aparece quando você clica em algum elemento ou vai com o mouse perto de algum elemento, aparece uma janelinha na sua tela, ou com alguma propaganda, ou com alguma oferta, ou com alguma coisa assim. Apesar da gente não achar aconselhável fazer uso de pop-ups para tentar forçar alguma oferta, eles às vezes são muito necessários, porque às vezes você quer esconder um elemento do seu site e só mostrar quando a pessoa clicar nele, por exemplo, né? Então, eles têm inúmeras utilizações aí que são muito práticas e que facilitam bastante o processo de experiência do usuário no seu site, tá bom? O plugin dominante nessa área é esse aqui, pessoal. A gente sempre usa ele e é o que a gente vai recomendar, tá bom? Tem esse aqui também, a gente pode ver que eles são mais ou menos parecidos em questão de proporção. Eles têm 0,7% mais ou menos aqui, fazendo as contas de cabeça de um para os dois, é mais ou menos o que eles têm de proporção de avaliação, da porcentagem daqueles que instalaram em relação àqueles que avaliaram. Todos eles foram atualizados há pouco tempo e são compatíveis com a versão que a gente está usando. Então, vamos instalar aquele que já tem muito mais instalações. Não vou ficar fazendo esse processo de entrar para ver os detalhes do plugin para todos não, tá, pessoal? Bom, esses são os principais, tá, gente? A gente vai trabalhar com eles e à medida que o curso for andando e as necessidades de novas funcionalidades forem surgindo, a gente vai fazendo a busca por novos plugins para adicionar novas funcionalidades no site. Ok? Valeu, agora a gente vai lá na nossa página de plugins instalados e vamos ativar um por um dos que a gente adicionou aqui. Como a gente fez o Ninja Forms, a gente ativou lá naquela tela de adição mesmo. Falta adicionar esses três, ativar estes três aqui. E vamos fazer isso. A gente clica, espera. E aqui, ó, o WooCommerce te pede uma tela básica de pré-configuração. Você pode fazer isso ou você pode deixar para depois. Eu vou fazer agora não, porque quando a gente estiver falando sobre produtos, a gente cuida disso aqui, tá bom? Quando a gente estiver cuidando de uma loja virtual, a gente cuida disso aqui. Mas o WooCommerce já apareceu aqui também, ó. Você tem o painel principal dele, pedidos, quem fez compras no seu site, cupons de desconto que você pode fornecer, quais foram os clientes, relatórios, configurações. Ele ainda adiciona uma nova opção aqui que é de produtos, para você criar novos produtos, ver todos os produtos que tem, adicionar um novo produto, categorias de produtos, tags, assim como tem com posts e atributos, entre outras questões, tá bom? Atributos é, por exemplo, você tem um produto que tem, por exemplo, uma peça de roupa que tem variados tamanhos. Então você pode colocar atributos e especificar ele dentro dos seus produtos. Aqui você vai poder cuidar de estoque, promoções, colocar todas as informações relativas ao produto empacotado, que isso é importante também para fazer um cálculo de frete posteriormente. Mas a gente cuida do cálculo de frete também aqui pelo WooCommerce. A gente vai instalar um produto depois para isso, tá bom? Quando a gente estiver cuidando de loja virtual. E por aí vai. Pessoal, uma coisa importante aqui, voltando para a nossa tela de plugins, é o seguinte. Voltando aqui para a nossa tela de plugins, pessoal, a gente tem o WooCommerce, a gente acabou de ativar. Vamos fazer isso com o Smart Slider 3, que é o nosso plugin para criar slides de imagens. Ativado. E agora o nosso
Pop-up Maker. Beleza. A gente pode ver que o Smart Slider foi adicionado aqui após a ativação. E o Pop-up Maker está aqui, ó. Então a gente tem também toda uma gama de ferramentas para trabalhar com pop-ups, tá bom? Então a gente tem, ó, formulários, criador de pop-ups, slider e WooCommerce para lojas virtuais, tá bom? À medida que a gente for precisando de mais em nosso site, a gente vai fazendo a instalação um a um deles, tá bom? E, enfim, na aula mais pertinente para esse assunto. Estes são os principais, galera. Então é o seguinte, façam a instalação destes, se já tiverem outros em mente, façam também. E é isso aí, na próxima aula nós vamos falar sobre os perigos e os cuidados que se devem tomar na ativação, desativação, instalação e desinstalação de plugins, tá bom? Então valeu, até a próxima aula.